Gravando. Agora, nossa segunda aula de Valuation, o curso de caminho do holder, do Departamento de Formação da Liga de Mercado Financeiro da UFSM. Agradeço a presença, então, do Leonardo e do Gustav. Vamos dar início aqui. Compartilhar a tela. Bom, então hoje a gente começa a falar sobre valor intrínseco. A gente deu uma pequena palhinha na aula introdutória sobre o que significa, né? Portanto, a nossa sessão 2 do trabalho da Modara. E a gente encontra o tema no capítulo 2 do livro grande este, né? O Valuation. Que é este livro, bem da esquerda. A gente tem a versão em inglês e a versão em português, tá? Além disso, tem o curso de Valuation liberado para a Liga, com 30 horas aula, que é interessante, que apresenta planilhas eletrônicas, para quem quiser entender melhor a parte prática. Então, os fundamentos, né, da avaliação intrínseca. Essa seção 2 ela estabelece um contraste entre a avaliação de um negócio e a avaliação do patrimônio desse negócio. Uma coisa é a atividade fim da empresa e outra é o que ela tem de patrimônio líquido. Então, a essência do valor intrínseco na avaliação é que a gente avalia um ativo com base no que se tem, pelo próprio nome, né, de característica intrínseca. O que isso significa? É uma função da magnitude dos fluxos de caixa esperado ao longo da vida e também da incerteza sobre o recebimento desses fluxos de caixa. Portanto, o valor intrínseco é o valor presente do nosso fluxo de caixa futuro. Cada flechinha aqui, né, seria uma estimativa de valor futuro. O ideal seria até o momento em que a empresa vai se extinguir, trazido a valor presente. Valor presente também é chamado de valor intrínseco. Então, como reforço, eu não estou considerando valor na data zero aqui, né? Se ela já tem patrimônio. Então, em essência, é o futuro da empresa trazido a valor presente. A avaliação do fluxo de caixa é uma ferramenta então, para estimar o valor intrínseco, e o valor esperado do ativo é escrito como o valor presente dos fluxos de caixa esperados do ativo, com o fluxo de caixa ou com a taxa de desconto ajustada ao refletir também a questão de risco associado ao negócio. Aqui está a cara, então, desta equação, indo até N. Em português, eu vou pegar a minha esperança, a esperança do fluxo de caixa no período 1, a esperança do fluxo de caixa no período 2, né? Aqui está em inglês, né, cash flow, então, expected cash flow, então o valor esperado do fluxo de caixa até o período N. E a equação que a gente aprende lá em matemática financeira, e o valor futuro é igual a valor presente, 1 mais a minha taxa,
E lá a gente aprende como sendo I, ou interest, em inglês, e aqui está como R de rate, taxa, no período que a gente está analisando, no período N. Só que eu quero saber esse valor presente. O valor presente ele vai ser o inverso, né? É o meu valor futuro sobre 1 mais a minha taxa elevado no período que eu estou analisando. E eu vou somar todos os meus períodos, como aqui está sendo colocado. Alternativamente, a gente pode substituir os fluxos de caixa esperados por valores de fluxo de caixa garantidos, que aceitaríamos como alternativa equivalente de certeza. Então, eu excluindo a palavra esperança, né, que aí envolve incerteza, para um valor líquido e certo, com certeza, tá, como aqui está sendo colocado, e aí, em vez de eu utilizar uma taxa associada ao risco do negócio ou do patrimônio, eu vou usar uma taxa livre de risco. Também é uma forma alternativa de eu calcular o valor presente, o valor dos ativos. Duas proposições básicas para o valor ajustado do risco, tá? que sustentam a aplicação do valuation sobre a forma de fluxo de caixa. Para que um ativo tenha valor, os fluxos de caixa esperados devem ser positivos em algum momento da vida. Então, a empresa tem que ter lucro. Tá? De alguma forma, tem que, em algum momento, ser positivo. Né? Bem-vindo, Matheus. Do contrário, eu não vou chegar a um valor de intrínseco. Se eu tiver todas as flechinhas, em vez de apontando para cima, apontando para baixo, eu vou ter um valor intrínseco negativo. Tá? Isso não faz sentido. Então, em algum momento, mesmo uma empresa com prejuízo, e isso ocorre muito com startups, com empresas que estão atravessando dificuldade financeira por conta de um período econômico ruim, tá? Mas em Também é algum Uber também. um bom exemplo, né? E se vocês olharem até o último encerramento, ela tinha uma boa esperança, uma boa expectativa de fluxo de caixa. Proposição 2. Ativos que geram fluxo de caixa no início da vida valerão mais do que ativos de fluxo de caixa gerados mais tarde. Tá? Isso é óbvio a gente olhar pelo fluxo de caixa, pela equação, como eu estou dividindo pela taxa, quanto mais longe for o meu período desse fluxo de caixa ser positivo, menor vai ser o valor presente. Né? Eu estou elevando esse meu N, está tornando o denominador maior e vai gerar um numerador menor. Tá? Então, quanto maior esse valor, menor vai ser o valor intrínseco. Tá? E se a empresa já der retorno no primeiro ano, então esse denominador é pequenininho, e sendo pequenininho, ele dá um valor grande de ativo. Então, sempre que a empresa ela tem um fluxo de caixa inicial generoso, né, com valores expressivos, ela vai ter um valor intrínseco maior do que aquelas que a gente tem que esperar muito mais tempo. Que daí vão ter que necessariamente, no futuro, se o fluxo de caixa dela for pequeno no início, ter um maior crescimento para compensar essa diferença de valor. Né? Ou seja, a empresa, se ela tem
um pequeno fluxo de caixa inicial, para que tenha um grande valor intrínseco, ela no futuro ela tem que ter uma alta taxa de crescimento. Senão o valor intrínseco vai ser pequeno, para poder compensar esse reduzido fluxo de caixa. Bom, a avaliação, então, patrimonial versus a avaliação da empresa. A gente conhece o balanço patrimonial dividido em ativo e passivo. De um lado, as nossas aplicações de recursos, são os ativos alocados, e do outro lado nós temos as origens de recursos, que são ou de dívidas ou de patrimônio próprio. Né? Então, e do lado ainda das aplicações, além dos ativos alocados, tem a expectativa de crescimento dos ativos ao longo da vida da empresa. Tá? E desta forma a gente consegue enxergar que se eu quero avaliar a empresa, eu vou estar avaliando todo o negócio. Então, estou avaliando os ativos, estou avaliando o crescimento da empresa, estou avaliando o que ela tem de passivo oneroso e de patrimônio. Agora, se eu quero avaliar somente o patrimônio da empresa, eu vou analisar somente a reivindicação do patrimônio do negócio, tá? Que é uma situação residual sobre o fluxo de caixa, né? O que sobra para os acionistas, tá? E isso envolve um papel significativo da gestão e também a ideia de que as vidas são perpétuas. A gente quer um fluxo de caixa que nos permita aí nos aposentar. Tá? No caso da empresa, então, se eu sair da avaliação patrimonial e quero ver a empresa como um todo, aí então eu vou ter que considerar as reivindicações fixas de fluxo de caixa, que são as minhas dívidas. Normalmente requerem valores fixos de juros, tá, atrelados ao montante da dívida. Vai ter pouca influência da gestão, somente no momento da negociação, da captação do recurso, mas depois de captado, a empresa só tem que pagar, não tem poder de decisão se vai distribuir ou não, se vai reter lucro ou não. Tem vencimento fixo e tem a característica que é dedutível do imposto de renda. Né? Do lado do ativo, os ativos alocados, eles são representados pelos investimentos existentes, pelo fluxo de caixa hoje, né, atual, e também pelos ativos de longa duração, tá? E também de curta duração, chamados de CAPEX e aqui capital de giro, né, CG, tá? Ou no inglês Working Capital. Tá? Também utilizado WC. Valor esperado que será investido, criando investimento, né? Criando investimentos no futuro, é o que determina o crescimento dos ativos. Então, exemplo, alguns anos atrás, o Eike Batista, que abriu a OGX e todas as empresas X, com uma expectativa de investimento, né? Atrelado a esse investimento, uma expectativa de crescimento. Então, se eu quero avaliar somente o equity, somente a avaliação patrimonial, eu vou ter que fazer ajustes no meu fluxo de caixa, considerando, então, o caixa dos ativos, né, gerado pelos ativos, após o pagamento de dívidas e também após a realização de reinvestimentos. Então, eu vou ter que descontar os meus juros, né, pagos, que a gente vai chamar de interest, em inglês, né? Eu vou ter que descontar a realização de reinvestimentos, certo?
que é o meu CAPEX, tá? E também o meu investimento em capital de giro. Capital de giro, tá? Como necessidades futuras, a partir do meu fluxo de caixa. E eu não vou considerar a taxa de dívida, eu vou considerar somente a taxa atrelada ao custo de obtenção de financiamento dos acionistas. Tá? Isso, então, eu mensuro o valor presente dos direitos de capital sobre a empresa, né? Ou fluxo de caixa para os acionistas da empresa, né? Os investidores da empresa. Tá? Bom, já se eu quero analisar o fluxo de caixa, né? Eu quero valorar não o patrimônio dos sócios, mas eu quero valorar o negócio como um todo, eu já vou tratar o meu fluxo de caixa de forma diferente, né, considerando os fluxos de caixa, então, gerados pelos ativos, antes de qualquer pagamento de dívida. Então, meus juros aqui não é considerado, mas após a empresa ter reinvestido para criar ativos de crescimento. Então, eu vou considerar CAPEX e também vou considerar capital de giro, tá? Working capital. E do lado do passivo, eu vou considerar uma taxa que reflita o custo de capital, tanto da dívida quanto do financiamento, né, com recursos próprios. Então, eu vou ter uma participação percentual da dívida e uma participação percentual relativa do patrimônio na mensuração do meu valor presente, tá? Refletindo o valor de todas as reivindicações sobre a empresa. Então, eu avaliar o negócio, né? Pode acontecer eu ter uma empresa que ela é atraente, o negócio é atraente, mas para os acionistas não é atraente. E vice-versa também. Tá? Por exemplo, pegar empresas de aviação, e muitas vezes a gente olha, tem passivo a descoberto, tem mais dívida do que ativo. No entanto, para os acionistas, sob a ótica do patrimônio ali, é um negócio muito atraente. E o contrário também, a empresa pode não ser atraente para os sócios, mas como acontece com os fundos, né, os fundos de investimento, em venture capital e também em startups, né, de eles entrarem no negócio e aí o negócio está bombando, tá? Mas para eles não é mais atraente fazer parte da sociedade. E aí eles saem fora, né? Eles abrem capital normalmente, né? Abrem capital, colocando novos sócios e saindo, então, do papel de proprietários da empresa. Então, depende muito de que lado a gente está e o que eu quero analisar. Bom, começando a falar também, além da questão desses dois tipos de fluxo de caixa, né, o free cash flow to farm, né, que é do negócio, e o free cash flow to equity, que é do patrimônio. Uma forma da gente avaliar também bastante usual é o EVA, o Economic Value Aggregate, tá? Em que a gente tem esse EVA, né, ele é uma diferença, aqui eu percebi, puxou o R de marca registrada, né? É o lucro operacional menos o meu custo do capital. Então, quanto eu gerar de lucro, colocando em reais, né, menos o meu custo de capital de forma monetária, é o meu valor econômico agregado do negócio. Né? E eu vou tirar o lucro operacional aonde? Do meu capital investido,
quanto eu coloquei no negócio, né? Isso envolve CAPEX, envolve capital de giro. E, além das aplicações, eu tenho as origens, né? Eu tenho decisões de financiamento do negócio, que podem ser passivos onerosos, a obtenção de empréstimos, eu pago juros, que também pode ser o uso de recurso próprio, os donos, os acionistas, e aí tem atrelado a ele o custo de oportunidade, né, de eu colocar dinheiro no negócio em detrimento de outro qualquer globalmente. Tá? E vai me gerar o custo total de capital. Então, nós temos decisões aí que refletem as informações contábeis. Nós, como gestores, estando dentro da empresa, sendo o CFO, né, o Chief Finance Officer, tá, o executivo financeiro da empresa, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com essa equação. A gente tem que maximizar o lucro operacional e reduzir ao máximo o custo do capital para gerar valor econômico. Então, nós temos para fazer isso e tomar decisões operacionais, né, de investimento e decisões também de financiamento, da onde é que eu vou tirar o dinheiro para gerar esse lucro econômico, né? Bom, o investimento que eu fizer, ele vai ser mensurado pelo ROI, né? E é o ROI, Return on Investment. Tá? Então, é retorno sobre o investimento, E como é que a gente calcula ele? Pelo NOPAD, que a gente vai aprender logo em seguida, né? O que é o NOPAD? Aqui embaixo, é o Net Operating Profit After Tax, né? Então, é o meu lucro operacional, okay? Depois dos meus impostos, né? Chamado de NOPAD, que é a expressão mais comum. Tem outras expressões que a gente vai ver, tem além do NOPAD, tem o NOPAD, né, que é uma variante disso aí, tá? E tem outras formas de também expressar o NOPAD. Bom, do lado do financiamento, a gente tem, então, passivo oneroso, que a gente vai apelidar de CAI, tá? E o passivo dado pelo nosso patrimônio, né? O passivo junto aos acionistas, como CAE, de equity. Tá? Bom, como é que eu meço o CAI? Vai ser a minha despesa financeira sobre o passivo oneroso. Eu peguei 10 mil reais do banco a uma taxa de juros. Os juros que eu estou pagando, né, é a minha despesa financeira. Isso aqui vai vir lá do demonstrativo de resultado. Tá? Descontado do benefício fiscal, esse 1 menos IR, o imposto de renda. E o meu CAE, eu também tenho que considerar o custo de oportunidade, né? É muito difícil a gente estimar o custo de oportunidade na real, porque no limite, né, vocês tiveram matemática, cálculo integral e cálculo infinitesimal, cálculo diferencial, melhor dizendo, né? No limite, se eu for procurar no mercado o real custo de oportunidade, eu tenho que achar o melhor negócio que existe no mercado. Né? E aí é difícil a gente achar, a gente só vai achar depois dele acontecer. Então, se eu ganhei 10 mil, mas teve outro que ganhou 15, então eu não ganhei 10, eu deixei de ganhar 5. Tá? Não, eu ganhei 15, mas teve outro que ganhou 40, então eu não ganhei 15, deixei de ganhar 25.
Isso reflete o custo de oportunidade, né? Até para nós, nas escolhas profissionais, isso é bastante pesado. Eu fui descobrir depois de estudar muito, né? Tomei muita decisão errada no passado, tá? Então, do tipo, eu escolhi ser engenheiro. Aí, o salário médio do engenheiro, R$ 10.000. Se eu tivesse escolhido dedicar minha vida para estudar, para ser juiz, né? Um juiz ganha, vou chutar um valor médio, por baixo, R$ 40.000. Então, eu não estou ganhando 10 mil, eu estou todo mês ficando mais pobre, 30 mil. Né? Isso que eu peguei só o juiz. E se eu tivesse escolhido ser outra coisa qualquer, né? Um jogador de futebol, e fosse um bom jogador de futebol, então eu estou deixando de ganhar muito dinheiro se fosse bom jogador de futebol. Né? Portanto, é muito abstrato determinar esse custo de oportunidade. Né? E aí vai muito do know-how, do conhecimento, da expertise dos acionistas. Né? Uma coisa é você ter lá um acionista que é um cara que está saindo da poupança e começando a atuar no mercado de ações. E outra coisa é esperar o custo de oportunidade de um investidor profissional do mercado financeiro, né? Aquele maior investidor de ações do Brasil, como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Hoje eu estou me fugindo os nomes. Se alguém puder me ajudar aí. O maior investidor de ações do Brasil, né? Aquele senhor grisalho. Vocês estão aí? Tá bom. Como é que é o nome dele? Do quê? Do maior investidor do mercado de ações no Brasil. Do Brasil, não lembro o nome do Brasil. Não é o Luiz Barsi? Exatamente, Barsi, uma coisa assim, né? É. Então, ele provavelmente vai ter outro custo de oportunidade diferente do cara que está acostumado a investir em poupança. Tá? Bem, existe uma relação entre o ROI e o ROI. Então, se eu utilizar o ROI, eu estou analisando o negócio como um todo. Se eu utilizar o ROI, eu estou analisando somente o meu patrimônio líquido. Né? E existe uma relação, então, entre toda a empresa e só o patrimônio líquido, dado por essa equação. O return on equity, né, o retorno sobre o patrimônio, vai ser igual ao retorno sobre o investimento, mais a diferença entre o retorno do investimento e o meu custo de capital de terceiro, multiplicado por essa proporção que eu tenho, né, aqui de passivo sobre PL. Então, eu estou descontando isso. O meu ROI, que é todo ele, e eu vou descontar o CAI, né? Que é só essa partezinha para sobrar só essa aqui. Tá? Esta minha equação. Tá? O valor do ROI. Tá? E também aí eu consigo fazer o cálculo inverso. Eu quero calcular o ROI a partir do meu ROI. Né? Conheço o PL, conheço o passivo, sei quanto eu tenho de dívidas, calculo a minha taxa após o imposto de renda, consigo achar o ativo total. E aí assim a gente pode brincar de álgebra, né? Na contabilidade, o pessoal gosta muito de chegar no mesmo lugar com vários caminhos, para ter certeza, né, de que o valor está certo. E aí eu conheço o ROI, conheço o ROI e conheço o ROI, né, o Return on Equity e o Return on Investment. E quero calcular o EVA.
tá? Eu posso calcular o EVA a partir do ROI, conhecendo, então, somente o retorno sobre o patrimônio para os acionistas. Se eu descontar do meu custo de capital dos acionistas e multiplicar pelo PL, eu tenho o meu EVA. Tá? E da mesma forma, eu posso calcular o EVA a partir do ROI, menos daí então, que a gente vai aprender, que é o WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, tá? Que é o custo médio ponderado de capital, para que eu ache, então, o R, isso aqui é o R, né? Isso aqui é o R, lá daquela equação que a gente viu, do valor presente, para calcular o valor adicionado da empresa, né? E aqui é o meu R, considerando somente o patrimônio. O ROI, tá? A gente já viu, é o NOPAD sobre investimento. Tá? É o nosso NOPAD sobre investimento. Isso aqui é igual a NOPAD sobre investimento. Então, eu posso abrir e utilizar margem vezes giro. Quem é margem? É meu NOPAD, é meu lucro operacional, né? Perdão, depois do imposto de renda, depois do imposto de renda, sobre a minha receita de vendas, multiplicada pela receita de vendas sobre investimento. Estou me corrigindo aqui, que eu acho que eu falei antes, agora há pouco, mas ela é de after é depois, né? Tá? E o meu giro é a quantidade, ó, quantas vezes no ano eu estou vendendo o meu investimento. Então, é a quantidade de vezes. Tipo, eu posso vender 3 vezes o meu giro, o meu investimento. Né? Vendi 3 vezes o meu investimento. Então, é um giro. 3 vezes no ano. Então, isso aqui representaria a cada 4 meses eu estou renovando o investimento. Né? E a margem vai ser uma razão da minha receita. Meu lucro sobre a minha receita é a minha margem. Tá? É muito parecido com a margem de contribuição, só que aqui é no PAD, não é meu lucro bruto, seria a margem de contribuição. Né? Aqui é a margem operacional, ou do NOPAD. O investimento, a gente sabe que é o capital fixo, mais o capital de giro. Então, é o CAPEX e também é o Working Capital. Né? Working Capital. E com isso, eu posso apresentar para vocês uma outra métrica chamada de Goodwill, ou MVA, né? MVA, né? De Market Value Aggregate, né? O valor de mercado agregado, que é o que a gente chama de Goodwill. Vai ser o meu EVA, né? Aqui posto com o símbolo do dólar, mas no caso do Brasil, usa reais, sobre o meu VAC, que é o custo do meu dinheiro, né? O meu R, da minha equação, eu consigo saber quanto vale, né? São métricas de valor, né? Tá? Então, o EVA passado, ele é constante. Se a gente olhar para dados que já aconteceram, né? Ele é constante. E outro pressuposto é que a gente acredita que a vida da empresa é infinito, né? Então, eu vou analisar os dados da empresa e, com base nos dados passados, eu vou assumir que eu tenho um valor econômico, que eu tenho um valor de mercado agregado, tá? E que esses valores são constantes ao longo do tempo. Bom, assim eu posso fazer a minha gestão, então, baseada em valores na empresa. Ó. Que um balanço patrimonial em que eu, bem simplicitamente, né, bem singelo e bem simples, só tem os valores totais, né, o valor do capital investido de 1.000, é o meu ativo, tá? Meu ativo. Eu tenho o capital de terceiros, que é o meu passivo,
E eu tenho o PL aqui, que são dos sócios, de 600. Está equilibrado, 1.000 e 1.000. Tá? 1.000 e 1.000. Só que aí a minha empresa ela gerou uma riqueza, né? Essa riqueza é o meu EVA. Meu EVA. Pela atividade operacional dela, ela teve lucro, e esse lucro aumentou o ativo sob a forma de investimentos, que a gente mostrou como é que chega, né? A riqueza de 300 eu posso chegar utilizando o ROI, como posso chegar utilizando o ROI. Por essas equações aqui que a gente tem. Ó. Aqui, elas são iguais. Né? E aí eu gerei riqueza. Se eu olhar, eu tenho dois valores. Eu tenho um valor do negócio e um valor do patrimônio. O valor do negócio, né, nesse caso da empresa da esquerda, é 1.300 e o valor do patrimônio é 900. Tá? Pode acontecer o que é muito comum no mercado, eu ter uma empresa que o capital investido é muito menor, somente 200, ó, de 1.000 para 200. Então, o meu balanço aqui é bem pequenininho, né? Aqui, ó, o original, antes do econômico valor gerado, de somente de 200, e essa empresa gerar uma riqueza de 500. Né? Aqui, nesse exemplo, ela tem 50% de participação de recursos. Né? Se a gente olhar nessa razão aqui, é 1 sobre 1, né? 50% para cada. Aqui, essa aqui, nós temos uma razão de 4 sobre 6, ou de 2/3, né? De passivo e de PL. 4 de 400, 6 de 600. 2/3 é a relação. Então, essa empresa aqui é meio a meio, é uma empresa bem mais enxuta e gerou mais riqueza. Ela tem mais valor, né, gerado, tá? Tem um goodwill melhor do negócio de 700 e tem um valor patrimonial de 600. Tá? Então, ela gerou mais riqueza mesmo sendo menor. E riqueza falado, hoje é incorporado no balanço patrimonial com a expressão goodwill, né? Ou MVA, que é essa razão que eu posso também achar. Né? O meu EVA, obtido pelas equações que a gente acabou de mostrar, dividido pelo meu VAC, eu chego ao meu goodwill, ou Market Value Added. Então, a gente tem esse fluxo de caixa descontado, aqui, da avaliação do fluxo de caixa com desconto, que uma empresa, a gente vai considerar o fluxo de caixa pré-dívida. No caso do patrimônio líquido, a gente vai considerar o fluxo de caixa após a dívida, para compor o meu CF1 até o meu CFM. Eu tenho um crescimento esperado da empresa, né? A empresa tem um crescimento do patrimônio líquido, se eu estou considerando o cálculo do fluxo de caixa dos acionistas, né? E eu tenho um crescimento da empresa como um todo, que é analisado pelo crescimento do lucro líquido. Tá? Aqui como está sendo colocado. E a empresa, ao final da vida, ela passa a ter um crescimento estável, uma taxa constante de crescimento. Aqui é muito comum ser utilizado a taxa livre de risco, tá? Ou também o crescimento do PIB, tá? Variação do PIB, como uma taxa de crescimento perpétua, infinita, para eu chegar ao que nós vamos aprender noutra aula, vamos ter uma aula só sobre o valor final, o valor terminal do meu fluxo de caixa. Né? Hoje é só o valor intrínseco, a gente entender como é que se chega nele. Né? Então, eu tenho o valor da empresa, ou o valor do patrimônio líquido.
sendo considerado o custo do capital ou o custo do capital próprio. Tá? E aí eu tenho que ter cuidado de não errar esses fluxos de caixa, usar taxas incompatíveis, o que é bem comum. Cada fluxo de caixa tem que utilizar a taxa de desconto compatível. Por exemplo, no fluxo de caixa do patrimônio, pelo método ponderado de capital. Então, a gente utiliza o WACC. Tá? Se eu quero usar para a empresa, se eu fizer cometer o erro de utilizar o WACC para o patrimônio, eu vou ter uma estimativa ascendente do patrimônio. Vou estar onerando o meu valor. Né? Ele vai parecer mais caro se eu utilizar o meu VAC. Tá? Por quê? Porque o VAC ele tende a ser menor do que o meu custo de capital próprio. O capital próprio, que é o CAE, ele tende a ser maior que o meu VAC. Então, se eu usar o VAC, a minha razão, né, VP igual a FV 1 mais a minha taxa, elevado em alguma coisa aqui, se eu usar um valor de R que é menor que o VAC, esse VP vai ser maior, e aí eu estou viesando, né, meu cálculo. E o inverso também, se meu fluxo de caixa é o da empresa e eu usar o custo do capital próprio, CAE, vai acontecer de eu estimar um valor da empresa mais baixo do que o real. Tá? Então, eu tenho que saber qual fluxo de caixa eu estou usando e usar a taxa de juros apropriada. Tá? Só para dar uma palhinha, que depois eu também coloco no Drive, até podia criar um Drive para nós, uma pasta lá no Drive da Liga, para a gente colocar alguns materiais, como esse exemplo aqui numérico, ó, de cálculo do EVO, tá? Em que tem 2 anos e o valor médio desses 2 anos, para as disponibilidades, para contas a receber, estoque e imobilizado. Então, eu estou do lado do meu ativo, né? Do meu ativo das minhas aplicações. Eu vou calcular o valor médio, 2 períodos, e tenho também o passivo, fornecedores, tributos a pagar, salários a pagar, contas a pagar, empréstimos a pagar, dando um total de passivo. E eu tenho o total de PL, capital social e reserva, né? Então, um exercíciozinho com algumas continhas a mais, além do valor. Teria que criar a pasta 2024-1, né, dentro da pasta do Caminho do Mundo. Perfeito, isso aí. Então, vamos criar lá a pasta e colocar os arquivos lá. Né? Essencialmente é o mesmo material do semestre passado. E da variação de x1 para x0, eu tenho o meu resultado do exercício, que são valores hipotéticos. Eu tenho a venda, CPV, lucro bruto, despesa operacional, despesa financeira, aí chega o meu lucro antes do imposto. Aí vem o imposto, né? Chega o meu lucro líquido. Tá? E aqui está sendo considerado também o custo de oportunidade, considerando uma taxa de 18%, né? Para estimar o nosso o lucro econômico, certo? Que é dado, então, ali pela soma de nossos valores, nesse caso é 1,5, tá? O meu custo de oportunidade é 18% do nosso montante. 18%, aqui tá, vezes J16 está aqui, que é o nosso total de PL. Então, esse dinheiro
em vez de eu botar na empresa, eu poderia ter colocado no outro negócio. Eu estou deixando de ganhar 18%. No caso dessa empresa, está valendo a pena, né? Porque eu estou ganhando um lucro econômico de 1,5. Tá? Lembrando que eu mencionei que no limite eu teria que achar o negócio mais vantajoso do mundo. Né? Abaixo do negócio mais vantajoso, todos eles têm um valor econômico negativo. Mas aqui é o negócio que o acionista tem acesso, que ele está acostumado a ganhar. Né? Então, nesse caso, a gente estaria gerando um lucro econômico acima do custo de capital de 1,5. Com base nisso, a gente pode brincar com aquelas equações que a gente viu. Né? Eu tenho meu giro investido e o meu fixo investido. Tá? Capital de giro é a soma, né? Esse capital de giro aqui é a soma da disponibilidade média, mais contas a receber, mais estoque. E o meu investimento fixo, tá? De 130, imobilizado, esse nosso exemplo. Então, eu tenho o total de capital investido. Para poder calcular o ROI, né? Eu tenho esse capital investido. As fontes de recurso é 75, 75 de cada um. Então, é uma relação de 1 para 1, né? Total de fontes 150. E eu vou ter que calcular o meu NOPAD, ó. Ele não sai prontinho nas demonstrativos de resultado. Eu vou ter que ajustar o lucro operacional. Eu vou pegar o lucro bruto, eu vou colocar as despesas operacionais para chegar no EBIT, que é Earned Before Interest and Taxes, né? Aí vou descontar do meu imposto de renda, percebo aqui é 6%, lá no cálculo do DRE era menos 3, tá? Menos 3,75, e aqui deu 6. Né? Por que deu a diferença? Porque muda a base de cálculo. Lá está o lucro antes do imposto de renda, né? E aqui está o EBIT, com base de cálculo do imposto de renda. E aí eu chego no NOPAD, que eu preciso. Se eu dividir o NOPAD pelo meu investimento, eu tenho o ROI. Tá? Esse aqui é o total de capital investido. A gente vai ter o ROI. Está aqui. Né? Eu também posso calcular a margem operacional e o giro do investimento. Então, a margem operacional a gente viu que é o nosso NOPAD sobre as receitas. Então, eu vou pegar lá do meu demonstrativo de resultado, né? Vou pegar do meu demonstrativo de resultado a minha receita, que é aqui 262, e vou pegar também o meu NOPAD, né? Tá aqui de 24. E assim eu calculo a minha margem operacional. O meu giro do investimento, quem é o giro do investimento? É as minhas vendas sobre o capital investido. Vou pegar aqui, ó, vendas, isso aqui, e vou dividir pelo capital investido, né? Meu capital investido está aqui 150, deu 2, porque estava só na primeira casa, deu 1,75. Então assim a gente vai construindo as equações. Tá? Decisão de financiamento. Eu tenho os pesos de cada um, 50% de cada. Eu tenho o custo do capital de terceiro, que vai ser a minha taxa de juros. Eu pago de despesas, né? Vai vir lá do meu DRE sobre o que eu tenho de capital de terceiro. Tá? E vou calcular aqui, então, o meu total. C37 até C38 sobre C25 é o meu CAI. E está aqui meus juros da dívida, meus benefícios fiscais da dívida, tá? E que é a parte do numerador sobre o meu valor de
financiamento, né? Que está aqui em cima. De terceiros tem 75. Então, vou fazer essa razão, eu chego no meu montante de 12% de custo de capital, de CAI. Tá? Ainda tem a questão do imposto, né? Do benefício fiscal. O CAE, e assim eu acho o meu VAC. Tá? Chega o meu VAC. Com isso, eu posso calcular também o EVA, de acordo com as equações que a gente viu. Quem é? O meu ROI menos o meu VAC, multiplicado pela relação que eu tenho, né, de aqui em cima de capital investido. Tá? Então nós chegamos ao valor do EVA. E eu consigo calcular também o meu Market Value Aggregate, que vai ser a razão do meu EVA pelo meu VAC. Vai chegar esse montante. Dessa forma, eu posso calcular e montar a riqueza da empresa. Né? Eu tenho o investimento é 150 e estou gerando 10, que é esse valor aqui, meu MVA, né? MVA, eu estou gerando 10 de riqueza, chego aos 160. E o meu patrimônio era 75, mais os meus 10, eu estou chegando a 85 de riqueza dos proprietários. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue calcular, né? Qual é a participação dos proprietários e a relação percentual de riqueza gerada. Ou seja, a empresa está sendo negociada por um ágio. Né? Ela está sendo negociada a 180 e eu cheguei a um valor de 160 aqui. A empresa vale 160 pelo meu cálculo do EVA e do Market Value. É o que a gente chama de goodwill, né? Todo o excedente que existia em relação ao goodwill, a gente apelida na contabilidade de ágio. Então, se ela está sendo negociada por 180, eu tenho um ágio de 20. Se ela estiver sendo negociada por 190, o meu ágio é 30, em relação ao valor calculado, né, com base no valor econômico gerado, agregado aos acionistas. Tá? Então, essa é uma forma bastante simples da gente já mensurar quanto vale uma empresa, né, pelo EVA e pelo Market Value, calculando o goodwill e o ágio. Tá? Perguntas, dúvidas?